Bom dia! Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, agora no livro de Atos, e nós temos observado como o Evangelho de Jesus causou uma revolução no mundo antigo. Então, revolução parece uma palavra muito moderna, mas naquela época o Evangelho causou uma revolução grande, mudando os padrões de vida dos judeus, dos gregos e também dos romanos. É interessante perceber como várias cidades foram impactadas pela pregação do Evangelho e também com muitas conversões ali. Hoje nós vamos estudar Atos 17, do verso 1 ao 15. Nós estamos observando a segunda viagem missionária. Paulo agora é o líder dessa equipe missionária. Ele já chamou Silas, já levou Timóteo e está perseverando e continuando. Era para ter ido, ele queria ir para a Ásia, mas o Senhor impediu. O Espírito Santo de Deus disse para ele ir para a Macedônia, o norte da Grécia. Então ele foi lá para a Macedônia, Filipos, e ali plantou a igreja de Filipos. Houve perseguição, mas houve conversões também, e dentre as conversões ali, nós temos Lídia, temos uma pitonisa, e temos o carcereiro e suas famílias, e ali formou-se a primeira igreja de Filipos. De lá, a gente sabe que ele foi preso em Filipos e recebeu açoites, já estava um tanto machucado, mas foi para outra cidade, agora é a cidade de Tessalônica. Só para você rememorar um pouco, a primeira viagem missionária, temos como, digamos assim, um resultado na nossa Bíblia, Novo Testamento, a Epístola aos Gálatas. Então, quando você lê a primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14, logo depois Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, porque aquelas igrejas, Icônio, Listra, Derbe, Troade, ali, estavam com problemas com relação à salvação. Eles começaram a achar que a salvação era por Jesus Cristo, sim, mas também por obras da lei de Moisés. Aí então, chegou na segunda viagem missionária e nós temos a igreja de Filipos, que foi plantada ali. Paulo escreve uma epístola à igreja de Filipos, que foi plantada. E agora, nós vamos ver Paulo chegando em Tessalônica, e o apóstolo também tem duas epístolas que ele escreve para a igreja de Tessalônica. Você vai perceber que o livro de Atos, ele dá o contexto do surgimento dessas igrejas que receberam epístolas. Isso é muito significativo. A epístola aos Hebreus, ela foi escrita, muito provavelmente, depois de Atos capítulo 8, onde teve a perseguição ali, a morte de Estevão, a perseguição, a dispersão da igreja pelo mundo greco-romano da antiguidade, e então é escrito a epístola aos Hebreus que fugiram e que estão frios na fé por conta da própria perseguição, meio desanimados com a fé em Jesus, os problemas, falta de recurso e tantas outras coisas. E nesse mesmo período foi escrita a epístola de Tiago, que também trata desse mesmo assunto. Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém na época, escreve a epístola de Tiago para as suas ovelhas ali, que também fugiram por conta da perseguição, lá em Atos capítulo 8. Então o livro de Atos é interessante porque ele explica o contexto das igrejas e das cartas e dos problemas, e isso é muito importante, porque quando você chega numa igreja, você espera e quer que a igreja tenha uma perfeição, né? Que seja o céu na terra. Mas quando a gente lê o Novo Testamento de uma maneira atenta, a gente vai perceber que todas as igrejas tiveram seus embates, lutas, e essa é a obra de Deus, e é assim que nós vamos batalhando e tentando e prevalecendo, e a igreja vai crescendo e avançando, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas. No texto de hoje, nós vamos observar que os que transtornaram o mundo pelo Senhor Jesus Cristo chegaram também lá em Tessalônica. Essa é uma expressão que aparece no nosso texto, os que transtornaram o mundo. Literalmente seria os que causaram problema. Quem são? São os crentes, né? Chegaram causando problema. E a mesma história que foi lá em Tessalônica, ela se repete em todo local em que os crentes chegam e pregam o Evangelho. Assim foi lá em Juazeiro do Norte, quando os primeiros crentes chegaram, 1935,
né, para 36 ali, quando chegou o primeiro missionário americano, Edward McLean, ali lá na cidade de Juazeiro do Norte. Foi um ano após a morte do padre Cícero. Você imagina como era Juazeiro do Norte, só tinha um crente na cidade, naquela época, e ele começou o trabalho praticamente do zero. Aí você vai hoje em Juazeiro, várias igrejas, tanto em Juazeiro, Crato, Barbalha. A história de Barbalha é interessante, quem não conhece, né, colocaram uma placa na cidade para um missionário que chegou lá, um missionário americano, e a placa dizia assim, quem colocou foram os cidadãos. E eles disseram, a Barbalha de Santo Antônio já é evangelizada, ou seja, não precisamos de você, missionário, aqui. Isso é colocado na porta da cidade, para intimidar o missionário. Mas lá em Barbalha tem 2 ou são mais 3, eu perdi as contas já, das igrejas que tem lá na cidade de Barbalha. Aí tem Missão Velha e várias cidades ali ao redor, fruto do evangelismo que começou na cidade de Juazeiro do Norte. E a história parece que é uma recontagem moderna do que aconteceu aqui na cidade de Tessalônica. Os que transtornaram o mundo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós crentes somos esses que devem transtornar o mundo, no bom sentido, claro, não é fazer confusão, mas é pregar o Evangelho, e o Evangelho traz os seus resultados. Vamos ler Atos 17, do verso 1 ao verso 5. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, os que transtornaram o mundo pelo Senhor Jesus Cristo. O Evangelho causa esse tipo de revolução, porque mexe na vida das pessoas e transforma a vida do pecador. Vamos ver 3 ensinos aqui sobre esse texto. O primeiro deles é que transtornar o mundo aqui é pregar o Evangelho de Jesus. Queremos causar efeito no mundo, não perturbação. A gente sabe que quem falou que os crentes estavam transtornando o mundo foram aqueles gregos lá de Tessalônica. Mas se nós queremos causar impacto no mundo, como vamos fazer isso? Será que é por meio da política? Será que é por meio do assistencialismo social? Será que é por meio das questões econômicas? Será que assim os crentes, a igreja, impactam o mundo? Não, é com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho transforma profundamente a essência das pessoas, e essa é uma transformação real, operada somente pelo Espírito Santo de Deus. Nós observamos então, em Atos 17, 1, que eles foram para Anfípolis e Apolônia, que ficava a 30, 40 quilômetros de distância ali da cidade de Filipos. Se eles foram direto para essas cidades, provavelmente estavam a cavalo, porque era um pouco mais distante, e estavam numa via romana, muito conhecida na época, facilitando a viagem, tanto de Paulo como dos outros missionários ali. E não sabemos se eles tiveram algum trabalho de evangelismo nessas 2 cidades, não é relatado por Lucas, provavelmente porque Paulo achou que não eram cidades grandes, e ele preferia focar nas cidades maiores, para que essas cidades expandissem o evangelho,
para as outras cidades ali. Tudo indica que ele só pernoitou nessas cidades e foi direto para Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. Filipos era uma cidade muito importante, mas onde ficava a sede do governo romano na Macedônia era lá em Tessalônica. E, obviamente, ele seguiu o método. Ele foi para a sinagoga. E naquela sinagoga ele passou pelo menos 3 sábados. A gente pode imaginar se ele passou 3 semanas, talvez, mas tudo indica que ele tenha passado um pouco mais. Olha o que diz em Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles através das Escrituras. Arrazoar aqui significa explicar, discutir. A expressão arrazoar, de debater, de explicar, indica que Paulo não foi convidado para palestrar. Ele não pregou na sinagoga, como às vezes acontecia. Alguém chamava e ele ia lá para frente e tinha a palavra. Não foi assim. Mas nas sinagogas havia o costume de, depois da preleção, haver debates, perguntas, complementos, pela plateia que ficava ali de judeus, obviamente ouvindo a palestra do rabino. Interessante a gente fazer isso aqui um dia, né? Termina a pregação, agora vamos lá, dúvidas, complementos, compartilhamento, aí o culto ia demorar um pouco mais. Mas acontecia naquela época dessa forma e tudo indica que Paulo fez isso. Por 3 sábados, veja, ele não teve a palavra, então não teve o tempo de expor tudo sobre Jesus. E então, nesses 3 sábados, ele ficava debatendo, explicando. Talvez o rabino falou de algum texto de Isaías, ou falou de alguma passagem da lei de Moisés. Aí Paulo, na parte que cabia a ele, pegava aquele texto e explicava Jesus através daquele texto. Claramente dizia, Jesus é o Messias prometido, como fora dito ali no texto sagrado. Mas é muito provável que ele tenha passado um pouco mais de tempo. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses, Paulo explica que teve que trabalhar para se sustentar, para ficar mais tempo na cidade. Então, não foram só 2, 3 semanas, talvez um pouco mais ali, e se estendeu o tempo dele. Como eu disse, Tessalônica era uma cidade que não ajudou muito no sustento dele. Ele teve que receber sustento da igreja de Filipos, que tinha acabado de ser plantada, enviaram para ele pelo menos uma vez, e ele estava ali em Tessalônica, tendo que trabalhar para se manter e manter a equipe toda que estava trabalhando com ele naquele momento. O que Paulo arrazoou acerca das Escrituras, provavelmente é o que a gente lê em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, que Paulo praticamente prega a mesma coisa que Pedro pregou em Atos 2, Paulo pregou em Atos 13, explicando, dando bases bíblicas do Antigo Testamento, de que Jesus era o Messias, o Cristo. Então, a grande pregação do Evangelho naquela época era assim, era provar, dentro do Antigo Testamento, que Jesus cumpria os requisitos para ser o Salvador. Hoje, na modernidade, nós que vivemos num país, digamos que nominalmente cristão assim, só de nome, né? Todo mundo quase conhece a história de Jesus, pelo menos algum detalhe. Então, se você perguntar para qualquer pessoa na rua quem é o Salvador, quem morreu para nos salvar dos pecados, qualquer pessoa vai dizer, foi Jesus. O espírita aceita Jesus, o católico aceita Jesus, as seitas aceitam Jesus, todo mundo aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas, na prática, nós sabemos que é bem diferente. E essa aceitação de Jesus é muito longe do que o texto bíblico ensina. Então, nós pregamos o Evangelho, mas explicando realmente o que significa crer no Senhor Jesus Cristo ali. Mas Paulo estava explicando aos judeus que Jesus cumpriu as profecias sobre o Messias. Olha então o verso 3, Atos 17, 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, a morte e a ressurreição de Jesus eram a essência da pregação de Paulo, que deve ser a essência da nossa pregação ainda hoje. Jesus falava a mesma coisa. Jesus ressurreto pregava sobre ele mesmo da mesma forma que os apóstolos estavam pregando aqui.
quando Jesus estava com os discípulos no caminho de Emaús, olha o que a gente lê lá em Lucas 24, 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você não acha, que é uma pergunta para os irmãos, responda aí na sua mente, você não acha que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós enxergamos pouco Jesus Cristo no Antigo Testamento? Um versículo, outro, não é verdade? Por quê? Porque talvez nós temos que nos aprofundar mais na nossa compreensão do Antigo Testamento. Porque como Jesus fala aqui, certamente os apóstolos ensinaram, Moisés e os profetas falaram muito de Jesus. Então, parece que a lei de Moisés apontava para Jesus, e parece que os profetas, não só Isaías, mas outros profetas também apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente vai ver textos específicos, parecem poucos. É Deuteronômio 18, né, que é um texto que fala um homem como Moisés, né, que viria, um profeta como Moisés. Ou às vezes, quando a gente pega a aliança que Deus fez lá com Davi, a aliança davídica, assim, fica uma coisa muito pontual. E Isaías 53, por exemplo, então acaba que parece que o Antigo Testamento não fala tanto do Senhor Jesus Cristo assim. Só que fala muito. Nós é que não estamos lendo o Antigo Testamento da maneira correta. E a gente não vai ter tempo aqui de explicar tudo, mas só dar uma dica para os irmãos. Só uma dica. Toda vez que você lê no Antigo Testamento que um cordeiro foi sacrificado, aquilo trata do Messias. Aquilo trata de Jesus. E quem matou aquele cordeiro em adoração a Deus, estava apontando para Jesus Cristo. E eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Jesus, o nosso cordeiro pascal. Ele é o último cordeiro pascal, o mais importante de todos, e o nosso cordeiro pascal. Não precisa mais matar nenhum cordeiro na Páscoa, porque Jesus foi o último e foi o principal e o mais importante. Foi o cordeiro sacrificado de uma vez por todas, para eliminar o pecado das nossas vidas. Os outros cordeiros são cordeiros dos homens, que simbolizam o Cordeiro de Deus. Então, o Antigo Testamento é cheio de sacrifícios sobre o Cordeiro, do Cordeiro. Então, o Antigo Testamento é cheio da mensagem de Jesus. O livro de Levítico trata muito disso. Quem era hebreu, israelita, entendia muito bem essa mensagem. Mas nós, da modernidade, quando lemos o Antigo Testamento, não captamos muito esse entendimento, porque nos falta o contexto. Mas isso é só para nós termos uma compreensão. Outra que nos ajuda a entender o Antigo Testamento é a descendência. Talvez você não goste de ler as genealogias, não é? É meio enfadonho. Mas todas aquelas genealogias, todas não, mas aquelas que tratam do descendente, né, aquela que vem de Judá, de Davi, são as principais genealogias que nos interessam, elas são uma mensagem sobre a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Mateus e Lucas têm duas genealogias de Jesus. Uma genealogia que vem por Salomão e outra genealogia de Davi que vem por Natã. Então, Maria descende de Natã, José descende de Salomão, Jesus é descendente de Davi pelos dois lados. Maria, mãe, e José, que não foi o pai de fato de Jesus, mas mesmo assim também descendente de Davi. Então, perceba que é uma forma do israelita, o hebreu, compreender Jesus Cristo durante todo o Antigo Testamento. E era assim que Paulo pregava, era assim que os apóstolos pregavam. E foi assim que Jesus pregou também aos discípulos no caminho de Emaús ali. Observe então como era complexa e era importante o entendimento, era complexo e importante o entendimento que eles tinham que ter do Antigo Testamento. Quando Paulo ia numa sinagoga dessa, era isso que ele falava. Era essa a argumentação para que eles compreendessem racionalmente Jesus é o Messias. Lá em 1 Tessalonicenses 2,9, mostra como Paulo trabalhou
lá em Tessalônica. Isso indica que ele passou mais do que 3 sábados ali. Lá em 1 Tessalonicenses 2,9 diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, ele trabalhou noite e dia, pregando durante o dia, fazendo tendas durante a noite. Por quê? Porque ele não tinha um sustento completo, então ele tinha que se manter a equipe e pregar o Evangelho. Dá a entender que não foram só 3 sábados, foi um pouco mais de tempo. E Paulo ali, provavelmente, depois dos 3 sábados, argumentando na sinagoga, o texto nosso não diz isso, mas provavelmente ele foi expulso. Ele foi expulso da sinagoga, porque estava pregando Jesus como o Messias, e então ele passa a pregar aos gentios na praça e no mercado. Como é que a gente sabe disso? Porque a maioria dos membros da igreja de Tessalônica vieram da idolatria, do paganismo greco-romano. 1 Tessalonicenses 1,9 diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, a maior parte dos convertidos de Tessalônica veio do paganismo, eram idólatras, o judeu não era idólatra. Então, não foi maior parte de judeu que se converteu, um ou outro provavelmente deve ter se convertido, mas vieram dos gentios, a maior parte dos convertidos. Daí, tirar a seguinte ideia: Paulo passou 3 sábados pregando na sinagoga, argumentando, depois da palestra do rabino, se tornou incômodo. O que é que os judeus fizeram? Expulsaram ele da sinagoga, saia daqui. E então ele começou a pregar na praça, pregar no mercado, e vários de Tessalônica, gregos, foram se convertendo, e vieram logo em seguida os judeus de Filipos, se uniram com os de Tessalônica, vamos expulsar Paulo daqui, ele está atrapalhando o judaísmo na cidade de Tessalônica, porque a maior parte dos convertidos, tudo isso a gente tira a conclusão, porque a maior parte dos convertidos eram de gregos, que deixaram os ídolos e se tornaram crentes no Senhor Jesus Cristo ali. Então, no verso 4, Atos 17:4, diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Gregos piedosos aqui eram gregos idólatras, gregos religiosos, muito dedicados aos ídolos. Eles haviam se convertido, e muitas mulheres distintas. Mulheres distintas eram ou mulheres ricas da sociedade tessalônica, ou mulheres casadas com homens ricos da sociedade de Tessalônica ali. E elas tinham uma grande influência. Então, muitas conversões, isso impacta a cidade de Tessalônica. Por isso que eles disseram, eles estão transtornando a nossa sociedade, o nosso mundo aqui. Mas é importante um destaque no verso 4, muitas distintas mulheres. Não é a primeira vez que o livro de Atos destaca a conversão de mulheres e a relevância da mulher no crescimento da igreja. Lá em Atos 1,14, quando a igreja ainda não tinha surgido, nós lemos: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, as mulheres. Para nós hoje, passa batido, Passa despercebida essa menção. Mas esta, irmãos, era uma sociedade extremamente patriarcal, certo? Tanto de gregos, os gregos eram tão, vamos usar anacronicamente esse termo aqui, machistas de tal maneira que eles preferiam ter relações íntimas com homens do que com mulheres. Porque a mulher era, segundo Aristóteles, um homem mal formado, só para reprodução. Era a mentalidade da maioria dos gregos naquele período. Só para você ver o nível de machismo que existia naquela sociedade. Os judeus também eram muito assim. Não como os gregos, claro, o judeu não ia para essa linha, mas também o homem tinha um grande destaque na sociedade judaica. A mulher, nesse período da história, pelo menos, a mulher nem tanto.
mas o texto bíblico destaca as mulheres. Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Isso é fundamental. Naquela época, ninguém destacava a mulher, entende? A mulher nem servia para ser testemunha numa questão judicial entre os judeus. Então, uma mulher ter visto Jesus ressuscitado é uma testemunha que não tinha credibilidade na sociedade de Israel, né? Mas Maria viu Jesus ressurreto. Então, as mulheres, lá em Atos 5,14, Atos 12,12, considerando ele a sua situação, Pedro, quando saiu da prisão, que o anjo abriu as portas para ele fugir, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Olha, lá na casa de Maria havia uma congregação que estava orando por Pedro, era na casa de Maria, percebe? Ela abriu, não foi a casa de outro homem, foi a casa de Maria. Atos 16,15, depois de ser batizada, aqui é Lídia, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Lídia, outra mulher convertida, apoiando os missionários, apoiando o trabalho do Senhor. Atos 16,40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo que os irmãos os confortaram, então partiram. A casa de Lídia provavelmente foi a sede da igreja de Filipos, começou ali na casa daquela mulher. E Atos 17,12, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, aqui já em Bereia. Muitas mulheres crendo, muitas mulheres apoiando, ou seja, a Bíblia, ela não é machista, e a Bíblia, ela não é feminista. A palavra de Deus, ela traz um ensino correto. As mulheres apoiaram muito o avanço da igreja, mas é interessante, muitas mulheres se convertendo, havia essa visão, na época de Jesus, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus financeiramente, mas Jesus nunca chamou uma mulher para ser apóstola, Jesus nunca chamou uma mulher para ser pastora, bispa, nem os apóstolos chamaram. Você não tem isso na Bíblia em canto nenhum. É por isso que nós ainda somos uma das poucas igrejas que defendem que a Bíblia não ensina o ministério pastoral para mulheres. As mulheres têm muitos ministérios na igreja, maravilhosos, mas não o ministério pastoral. Se você for para Israel também, muitas mulheres foram fortes. Você tem Débora, você tem Ruth, você tem Esther, muitas mulheres fortes no Antigo Testamento, mas nenhuma delas foi patriarca, não tem matriarca, entende? As filhas de Zelofeade, elas receberam a posse da terra, algo que não constava na lei de Moisés, e elas buscaram a Moisés, e Moisés intercedeu a Deus por elas, e Deus disse: dê a terra para elas, e as 5 filhas desse homem Zelofeade que morreu, elas receberam a terra. Olha que coisa, assim, uma coisa revolucionária para a época. Aquilo ali foi século XV a.C. E aquelas 5 mulheres tiveram direito de posse de terra, o que na antiguidade era impossível para uma mulher. Mas você não tinha mulheres na liderança da nação. Ou seja, é questão de função e de papel. Não é questão de oprimir a mulher. Mas na sociedade incrédula e dos perdidos, não se entende essas coisas. Então acredita-se que é uma forma de opressão, mas claramente não é. E nós homens, crentes em Jesus, devemos mostrar à sociedade de pecado que nos nossos casamentos, as nossas esposas não são oprimidas. Isso é muito importante, né? As nossas esposas, elas têm que ser felizes, né? Nós temos que doar a nossa vida por elas, e elas têm que perceber, né, como é maravilhoso estar casado dentro de um ambiente cristão, do ambiente onde Jesus está ali. E, obviamente, como homens, vamos liderando em amor e sacrifício os nossos lares e as nossas casas. E isso funciona muito bem. Então, percebemos como há um destaque aqui, crescimento da igreja e muitas mulheres ajudando neste crescimento. Outros textos também
falam sobre isso, mas não vamos ler todos aqui, mas a participação de mulheres e mulheres poderosas dentre os gregos foi muito importante para o desenvolvimento destas igrejas. Mas também alguns homens importantes se converteram e ajudaram Paulo. Lá em Atos 20, verso 4, Paulo fala de 2 convertidos da igreja de Tessalônica. Atos 20, verso 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia. A gente vai falar de Bereia já já, então já tem um que segue Paulo de Bereia, filho de Pirro, e tem Aristarco e Secundo, olha aí, Castro, um Secundo aqui, né, de Tessalônica. Então, esses 2 que se converteram em Tessalônica, né, se tornaram missionários junto com Paulo. Paulo ia passando, ia levando 1, 2 para ajudar na plantação de igrejas. Aí tem Gaio de Derbe, que foi da primeira viagem missionária, e Timóteo, né, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então, todos esses aqui estavam auxiliando o apóstolo na sua viagem missionária, na plantação de igrejas, como nós falamos hoje na aula sobre o discipulado. Aristarco é mencionado também em Atos 27, verso 2. Ele estava com Paulo quando ele foi para Roma, preso, e Aristarco estava junto dele. Atos 27, verso 2. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então ele estava junto com Paulo quando Paulo foi preso, levado para Roma, depois tem um naufrágio, então Aristarco estava junto com ele, talvez ajudando de alguma forma, cuidando. Paulo já talvez não fosse tão bom de saúde nesse período. Transtornar o mundo é pregar o evangelho de Jesus, não é criar confusão nem transtorno, mas mesmo que você pregue de uma maneira educada e amorosa, o evangelho vai causar efeito, vai causar uma revolução no coração das pessoas, muitos vão crer no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Mas também, transtornar o mundo implica em perseguição. Sempre que você pregar o evangelho, sempre que você causar esse transtorno, digamos assim, entre aspas, na vida das pessoas, vai haver perseguição. Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, estavam ali ajuntando uma turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, ali eles vieram de Filipos, os judeus eram muito obstinados. Mais à frente, na história de Atos, vamos ver que alguns judeus fizeram um voto de fome até matar Paulo. Veja como Paulo tinha transtornado demais o mundo deles. E eles juntaram pessoas da malandragem, bandidos mesmo, e mercenários ali, talvez, para prender os missionários. Paulo estava muito machucado aqui, veio machucado já de Filipos. Então, os irmãos deram um jeito de mandá-lo para outra cidade. Talvez Paulo não estivesse realmente bem para poder continuar. Veja que ele praticamente é obscurecido aqui, sua personalidade, e ele é retirado e mandado para Bereia. E ele foi lá realmente para Bereia ali. E então procuraram na casa de Jason. Jason era da sinagoga, muito provavelmente o nome dele era Josué, que foi contextualizado ali em Tessalônica, e fica Jason, né, numa terminologia do grego lá de Tessalônica, e ele foi a pessoa que acolheu os missionários. E aqui é um detalhe muito importante: o missionário vem, ele prega o evangelho, e sempre tem alguém que recebe o missionário. Né? Em Juazeiro do Norte, as primeiras famílias lá que receberam os primeiros missionários foram perseguidos. Né? Diz a história que o mercado não vendia mais a comida para os habitantes de Juazeiro que recebiam a visita do missionário. O Colégio Batista foi fundado porque as escolas não deixavam os filhos dos habitantes de Juazeiro que se convertiam estudar. Então, os missionários fundaram um colégio para os filhos dos crentes. Foi assim que surgiu a necessidade de um colégio batista na cidade. Então, veja que a história se repete, e vai se repetir, e é a mesma história.
Se você acolhe o missionário num contexto onde não há o evangelho, naturalmente, você vai ser a pessoa que vai ser perseguida, você vai ser, de alguma forma, direta ou indiretamente, vai ser maltratado ali pelo povo da região que não quer crer em Jesus. Este foi Jason, e trouxeram ele para o meio do povo. E o que motivou tudo isso? A inveja. Os judeus estavam com inveja. Por quê? Porque muitos estavam se convertendo. Muitos se converteram em Filipos, agora muitos se converteram em Tessalônica, então eles vinham para abafar esse movimento de conversões. Lá em Atos, capítulo 5, verso 17, nós lemos assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então, os judeus tinham muita inveja dos apóstolos, porque eles pregavam o evangelho e muitos acabavam crendo ali no Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus 13, verso 2, nos exorta a sermos hospitaleiros. Parece estranho para nós hoje, né? Ser hospitaleiro é tão bom, você recebe a pessoa na sua casa, toma um café, ou uma visita, dorme na sua casa, aí você fica sem entender. Por quê? Hebreus 13, 2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Por que se negligenciava a hospitalidade? Porque talvez você fosse perseguido. Se recebesse um missionário, por exemplo, ou um desses emissários do apóstolo Paulo, aquela cidade poderia lhe rejeitar se você recebesse uma pessoa dessa. Então, ser hospitaleiro, hospedar alguém na sua casa, estava até perigoso. Já pensou? Hoje não, você recebe um missionário na sua casa, você vai ter muitas bênçãos. É muito bom receber missionário na casa da gente, porque o missionário conta muitas histórias assim, edificantes. Aí você vai conversando, ele contando, né, os locais em que ele foi, as pessoas que se converteram, e as lutas e as bênçãos. Aí você se sente um crente bem pequenininho, né? E aí começa a refletir na sua vida, e isso vai nos edificando. Então, hospitalidade era muito importante. Jason creu em Jesus, hospedou os missionários ali e foi perseguido, pagou um preço, e um preço em dinheiro mesmo. Lá em Atos 17, verso 6, nós lemos assim: porém, não os encontrando, né, a equipe de Paulo o levou para outra cidade, provavelmente ele estava bem debilitado, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Jason levou a culpa toda, né? Hospedou os missionários e foi acusado ali de transtornar, perturbar as leis romanas naquela cidade. Sempre a acusação era essa: eles estão falando de outro rei. Por quê? Porque eles tinham que construir o argumento contra os missionários. E como é que eles iam fazer isso? Estão pregando contra a lei de Moisés. O romano não queria saber disso. Então eles tinham que construir o argumento. Estão falando de um rei que não é César, é Jesus. Isso é um forte argumento. Então vamos prendê-los. E foi o argumento que foi usado ali. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E é verdade. Paulo estava pregando o reino de Deus, Jesus era o rei, mas não necessariamente para destronar César naquele momento, né? Era um reino espiritual que ia se consumar no futuro, quando Jesus retornasse. Mas eles tinham que construir um argumento contra estes que têm transtornado o mundo. Literalmente, esses que têm causado problema no nosso meio. E se você prega o evangelho, você vai causar problema, infelizmente, ou melhor, felizmente, para as pessoas, porque vai ter quem não gosta do evangelho, entende? Se prega o evangelho para um jovem, a família desse jovem não é crente, os pais muitas vezes não vão gostar, ou uma esposa se converte, ou um marido se converte, os outros não vão gostar muito. O evangelho traz coisas muito boas, mas é a questão da luta da luz contra as trevas, e é o que está acontecendo aqui. E Jason foi maltratado por conta disso, exposto em praça pública, e foi condenado porque hospedou os missionários ali. Atos 17, verso 8,
Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Que palavras? Estão falando de outro rei, é uma sedição, é o rei Jesus, é contra César. Mas não foi essa a motivação de Paulo, mas foi isso que os judeus fizeram, foi essa mensagem construída. Verso 9: contudo soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E na lei romana naquela época, ele pagou um valor em dinheiro para ser solto, Jasão, mas a condição provavelmente era: você paga essa fiança aqui e você está solto, mas se hospedar de novo os cristãos, você volta para a cadeia. Então ficava nessa condição. Então Jasão foi liberto, perdeu um valor em dinheiro aqui, e se recebesse de novo os cristãos ali, os missionários, ele voltava para a cadeia. Mas certamente o apóstolo já tinha ensinado a Jasão como as coisas funcionavam, e Paulo explicou o que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, verso 10, Jesus pregando lá no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Literalmente que é pule de alegria. Pulou de alegria? Pois é, pule de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, Jasão não iria receber a recompensa na terra. Ele perdeu dinheiro, perdeu paz, perdeu tranquilidade, perdeu muita coisa, valores importantes para nós hoje da modernidade: dinheiro, paz e tranquilidade. Mas Jasão perdeu. Certamente vai receber o galardão, a recompensa no céu. Nós não recebemos a recompensa na terra. Às vezes Deus nos abençoa enormemente, mas muitas vezes não recebemos a recompensa por sermos perseguidos pelo nome de Jesus. Transtornar o mundo com o evangelho traz a perseguição, e deve ser algo normal e comum na vida da igreja. E por fim, nós temos aqui o evangelho chegando em Bereia. Transtornar o mundo leva salvação às pessoas. Atos 17, 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Tinha uma sinagoga lá. Talvez eles não foram a Apolônia e aquelas outras cidades, porque não tinha sinagoga. Então eles iam nas que tinham sinagoga, é outra possibilidade. Até hoje nunca foi achada sinagoga nestas cidades, que é mencionado aqui no início de Atos 17, Anfípolis e Apolônia. Então, ele ia para as maiores cidades onde tinham sinagogas. E ali ele chegou e novamente começou a expor o evangelho. Só que os judeus de Bereia, eles eram diferentes. Eles eram judeus esclarecidos. Por isso é dito que eles eram nobres. Verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então perceba que nem todo judeu era obtuso. Tessalônica, provavelmente Paulo foi expulso da sinagoga. Em Bereia, ele foi acolhido. Eles eram mais espertos, nobres. Vamos investigar. Você está falando do Messias? A gente quer ouvir. Vamos ver se você está certo mesmo. Eles foram analíticos. Eles realmente foram, no Antigo Testamento, estudar o que Paulo estava dizendo. E resultado? Conversões. Muitos se converteram lá em Bereia, porque, de fato, eles perceberam que Jesus era o Cristo. É claro que tem a obra do Espírito Santo aí, mas eles quiseram estudar e investigar. E aqui há uma redefinição de nobreza. A gente viu lá em 1 Coríntios que Paulo ironiza com os coríntios, porque diz que eles eram ricos, né, nobres, enquanto os apóstolos desprezíveis, por conta da perseguição e de tantas outras coisas. Mas aqui, nobreza não tem nada a ver com riqueza ou soberba ou posição social. Nobreza lá em Bereia, segundo Lucas, é você ser uma pessoa que investiga a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Você é nobre. E essa foi a qualificação dada àqueles judeus.
Lucas, dizendo que eles são nobres, está transmitindo a seguinte mensagem: os judeus de Bereia são verdadeiros judeus, né? O judeu é aquele que investiga a Escritura para conhecer quem é Deus. Ele não é assim bitolado nas leis dos rabinos, ele vai no texto sagrado para conhecer a verdade. Atos 17, verso 12, nós lemos ainda: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Muitos judeus creram, muitos homens gregos creram e mulheres de alta posição. Essas mulheres e homens gregos estavam na sinagoga também, eram prosélitos, eram tementes a Deus ali e ouviram a mensagem do Evangelho. Paulo pôde pregar abertamente e até fazer um grande estudo bíblico ali, investigando os textos do Antigo Testamento, e muitos creram. Mas, Atos 17, 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Então Paulo certamente estava debilitado, mas ainda pregando o evangelho, e aqui ele é enviado para Atenas, outra região. Perceba que Silas e Timóteo, eles ficaram lá em Bereia, continuaram o estudo bíblico com aqueles irmãos, continuaram o processo de discipulado. Olha Atos 17, 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E aqui começa o episódio de Paulo chegando a Atenas, a capital do mundo naquele período. Era Roma, claro, do Império Romano, mas a capital cultural, intelectual, era a cidade de Atenas. Silas e Timóteo ficaram lá em Bereia, cuidando das coisas, discipulando, até que retornaram em Corinto. Atos 18, 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, eles começaram a trabalhar, talvez na empresa de tendas, já com Priscila e Áquila ajudando ali, e Paulo se dedica exclusivamente à pregação da palavra de Deus. De Atos 17, 15 a 18, 5, Silas e Timóteo estão em Bereia, depois é que vão chegar lá na cidade de Corinto. Em todo esse percurso, segunda viagem missionária, o evangelho sendo expandido, o evangelho sendo pregado, perseguições, muitas conversões. Esse foi o movimento da igreja no século I, vai sendo assim até o segundo século, e a igreja vai se desenvolvendo e crescendo até os dias de hoje. Essa mesma história se repete ainda hoje, quando os missionários chegam na região onde o evangelho não é conhecido. Os que transtornaram o mundo por Jesus Cristo. Nós temos que ser como estes, dispostos a transtornar o mundo, não causar confusão, mas transtornar, trazendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, transformação de vidas, salvação aos perdidos. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos ajude a ser como estes missionários, a ser como Jason, que recebeu a perseguição na sua própria casa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, pelo tempo maravilhoso que temos aqui, de Te adorar e glorificar, de meditar na Tua palavra, de sermos desafiados com a vida dos missionários e entender o ministério da igreja e o quanto nós precisamos usar nossas vidas no ministério do Senhor. Capacita cada um aqui, ó Deus, é o que eu te peço, para sermos pregadores do Teu Evangelho e para fazermos discípulos de Jesus. E é em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, tenha um bom almoço, um bom dia e até a noite às 18h30.